Boa tarde, professora. Eu me chamo Adriane Silva. Weber Gonçalves de Oliveira. E nós estamos aqui para trazer a nossa visão, do livro requerido pela senhora, que foi Lições Preliminares do Direito. Nós fizemos a nossa resenha crítica, que a senhora provavelmente já leu, e agora nós vamos trazer, explicado de forma oral, o que nós escrevemos. Bom, dando início à nossa apresentação, eu fiquei responsável pelo capítulo 1, capítulo 21, e a Adriane pelo capítulo 22. Respectivamente, o capítulo 1 ele vem trazendo uma abordagem do que é o material Lições Preliminares de Direito. Inicialmente ele traz uma abordagem de quantas tiragens foi feita e há quanto tempo foi que ele foi desenvolvido. Nós precisamos lembrar que o livro Lições Preliminares de Direito é um clássico do direito. Tá? Miguel Reale, em seu desenvolvimento, ele traz abordagens do que é a disciplina hermenêutica jurídica, trazendo o aspecto grego, desde o mito de Hermes, e fazendo analogia direta à aplicação do direito aqui enquanto norma, e enquanto valor e fato também. Eu já pego a parte dela da tridimensionalidade do direito. Mas, de modo geral, o capítulo 1 ele vem trazendo questões sobre as noções elementares do direito, a multiplicidade do direito, e explica um pouco da disciplina, que é o que eu quero dar ênfase maior. Esses outros assuntos a senhora irá ler, ou já deve ter lido, provavelmente. E quando se fala de disciplina, nós entendemos muito, pelo menos eu particularmente levo em consideração, as matérias do direito. Mas Miguel Reale ele traz a abordagem de que disciplina vai mais além. É como se eu, enquanto professor, estivesse disciplinando a Adriane a pensar sobre determinado assunto. Trazendo para o âmbito jurídico, a disciplina seria o que a senhora faz conosco, que é pega um conteúdo, interpreta aquele conteúdo e aplica, expõe esse conteúdo da melhor maneira possível. Já vindo para a parte do capítulo 21, que é o outro que eu fiquei responsável, Miguel Reale traz a abordagem da hermenêutica como sendo um fator principal. Tá? Hermenêutica em qual sentido? O mito de Hermes, na mitologia grega, traz a abordagem de que Hermes é o Deus responsável por interpretar, por fazer a ligação entre o Deus, do que os deuses gregos estavam falando, e traduzir à linguagem humana, tornando assim necessário uma compreensão da nossa parte sobre determinado assunto, sobre o que os deuses queriam falar a nós. Tá? Vindo para a questão do hoje e do agora, da nossa sociedade como um todo, o que nós, enquanto futuros juristas e enquanto acadêmicos de direitos, precisamos fazer é interpretar aquilo que já foi desenvolvido pelos legisladores para aquela sociedade, para aquele povo, para aquela grande maioria que está nos grandes centros ou que está também no interior, que não tem uma compreensão tão aprofundada dos assuntos jurídicos, tá? Uma coisa importante a ser ressaltada aqui, que de acordo com uma pesquisa feita, eu coloquei uma referência e uma fonte no nosso trabalho, diz que 23% das pessoas, de toda a população brasileira, é analfabeta funcional. Isso é uma crítica muito forte, que traz ainda mais a necessidade que nós temos de traduzir todo aquele texto do ordenamento jurídico e torná-la em uma linguagem acessível a todas essas pessoas, levando em consideração as dificuldades que elas tiveram em seu crescimento, em seu desenvolvimento das faculdades físicas, mentais e intelectuais, e também fazendo o possível para que a justiça seja aplicada, levando em consideração a Lindbergh, que diz que ninguém pode alegar ter cometido crime sem ter tido conhecimento da lei. Mas como fazer isso? Será que de fato essas pessoas elas têm o conhecimento da lei? Será que não seria injusto nós condenarmos alguém, enquanto juristas, enquanto juízes, por algo que ela cometeu sem que ela tivesse conhecimento? E no capítulo 22, ele vem tratando sobre a interpretação, a integração e a aplicação do direito. Ele vem trazendo a definição, por exemplo, da interpretação, que é a compreensão do alcance da norma jurídica. Então é ali entender o limite de cada lei e a que ela vai conferir. Ele traz também a definição da aplicação, que é a aplicação da norma jurídica ao caso específico, ao caso adequado. E a integração, que é o preenchimento da lacuna ou das lacunas da lei. Ele vem trazendo também
as definições de direito natural e direito positivo, sendo o direito natural ou o jusnaturalismo algo imutável, atemporal, intrínseco ao ser humano, que já nasce com ele. É um direito, por exemplo, como um direito à família, um direito a trabalho, Liberdade de vida. a liberdade de vida, enfim, são direitos que não necessariamente o direito lhe dá, mas já nasce com você. E diferente o direito positivo, o dispositivismo, que é a observância bruta da lei, né? É também temporal e mutável. Pode mudar, porém é dogmático, sabe? É algo certo, firme, A gente leva em consideração a zetética e a dogmática, vindo Sim. para o que a Adriane estava comentando, né? dogmático. Que na questão da elaboração da lei, muito se é aplicada a zetética, que é a questão de questionar, mas por que nós iremos elaborar isso? Por que deve ser feito? Quais são as situações fáticas da sociedade que estão levando a gente a desenvolver tal norma, tal lei, tá? E já vem a questão dogmática, que é ela, depois de publicada, depois do vacatius legis, entrando em período de vigência e sendo aplicada, ensinada às pessoas como sendo aquilo que deve ser seguido, tá? Então, aí, além do dispositivismo, né, ele vem trazendo também sobre a analogia. A analogia é, vamos supor que um juiz está ali resolvendo um caso e ele não encontra na lei algo que proteja, né, aquela pessoa. Então, aí ele vai usar a analogia, que é aplicar uma hipótese não regulada por lei à legislação semelhante. Então, ele vai pegar um caso parecido, uma lei que defende ela parcialmente e aplicar, né? A analogia é muito confundida também com a interpretação extensiva, mas são duas coisas diferentes, porque a interpretação extensiva é a ampliação do conteúdo, né? Diferente da analogia. E por último, ele também vem trazendo sobre a equidade. A equidade é a adaptação da norma jurídica aos casos de justiça, tratando de forma desigual os desiguais, né? Então ele vai depender muito da situação de necessidade do indivíduo. Bom, muito bom. Há uma abordagem muito interessante a ser ponderada, que é uma fonte formal mediata / secundária, que a gente leva em consideração a questão da jurisprudência. O que o jurista faz ao fazer uma analogia é justamente partir desse pressuposto. Enquanto ele, na fonte formal imediata, tem a lei, caso não haja lei, ele vai utilizar da analogia, das jurisprudências, das decisões anteriores, né, para tomar aquela decisão. Lembrando que, na lei de introdução às normas do direito brasileiro, é descrito que ninguém, nenhum juiz, pode deixar de dar uma sentença alegando que não há lei. Assim sendo, não há para onde correr. Ele precisa, sim, fazer a analogia e utilizar-se de todas as ferramentas possíveis para dar um parecer justo. Enfim. Isso, muitos juízes sentem essa necessidade, né, por conta das lacunas que existem na lei, de no meio de um caso não encontrar na lei algo previsto para aquele momento, né. A equidade, ela também é muito baseada na tridimensionalidade do direito, porque ela observa ali o fato, valor e norma, né, para, de forma específica ao caso, encontrar uma solução. Muito bom. E encontrando essa solução, a gente entende que o direito ele é uma ferramenta para nós atingirmos o que a sociedade conhece como sendo justiça. Mas nós não podemos confundir a justiça com o direito. Justiça e direito são coisas diferentes. São pontos bem interessantes. A justiça, ela pode ser comutativa, distributiva. Ela pode ser... A gente pode trazer aquela questão de que justiça pode, assim como Aristóteles acreditava, seria dar a cada um conforme o seu merecimento. A gente tem inúmeras definições de justiça, mas o que pode ser levado em consideração de modo pessoal e direto é que, seja lá o que estivermos fazendo, seja lá como vai ser feito, o nosso objetivo é atingir algo justo perante todos. A gente quer a equidade, não somente a igualdade. A gente quer uma distribuição real, principalmente quando se trata de informações.
informações verídicas, informações sinceras e verdadeiras que estão sendo apresentadas tanto perante o acadêmico de direito ou jurista ou operador do direito, como também para aquele povo, né? E aí a gente traz as questões finais. Tem alguma consideração final? Não. Abrindo o leque de justiça, aí também tem a justiça distributiva, a justiça restritiva, comutativa, enfim. E vindo para a questão da interpretação da ciência do direito e da sua aplicabilidade, a gente quer, desde já, parabenizar a senhora pela ação de tentar traduzir as legislações relacionadas à anemia falciforme, porque isso descreve muito do que a gente viu no lições preliminares de direito. É nós fazendo do juridiquês uma ferramenta aberta, não fechada somente àquela ciência. Claro, nós temos na medicina uma linguagem específica, não poderia ser diferente no direito, mas a gente sabe que o direito ele é intrínseco a cada ser humano. Rousseau ele aborda isso. Rousseau ele vem trazendo uma abordagem diferente de Locke e de Thomas Hobbes. A gente assistiu a aula do professor Daniel Lins, onde ele explica que Thomas Hobbes acreditava muito que o ser humano era pura violência, a sua natureza era violenta. John Locke trazia a abordagem de que o ser humano tinha uma violência moderada, que ele já tinha conhecimento, assim, que ele tinha propriedade, sabedoria. Só que A sociedade o tornava violento. Rousseau traz essa abordagem de que o ser humano ele é bom em sua natureza, mas que a partir do momento que o Elber disse que essa caneta era dele, surgiu aí então a desigualdade entre os homens. E esse é um ponto muito interessante. Por quê? Porque Rousseau ele dá prosseguimento e nasce assim um contrato social. E nesse contrato social, o objetivo principal é assegurar a liberdade civil. Isso que o direito faz. Mas como as pessoas irão entender? Através de uma linguagem simples e acessível, tá? É isso. É isso. Esse é o nosso vídeo. Valeu.